Existe um mito sobre a renda passiva com ações que eu aposto que ninguém te contou. Mas eu aposto. Só que aqui nesse vídeo eu vou te revelar. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E aqui nesse vídeo eu vou te revelar algo que talvez você não vai encontrar nem mesmo em cursos pagos. Por quê? Porque é um detalhe muito sutil. Você só vai encontrar isso em livros bem mais técnicos e aprofundados. E aqui nesse vídeo eu vou fazer o que para você? Mastigar tudo isso e deixar algo bem tranquilo de entender. E assim você o quê? Alinha a sua expectativa à realidade, a fim de você não viver em ilusões. Afinal de contas, a mais dura verdade vale muito mais do que a mais doce mentira. Muito mais. Você só se fortalece e evolui como ser humano ao deixar para trás falsas ilusões. Por mais que a ilusão seja deliciosa, seja inebriante, o melhor a se fazer, pensando em antifragilidade e robustez, é saber da verdade. E assim você toma decisões mais inteligentes na sua vida e nos investimentos. Beleza. Feita essa breve introdução, deixa eu te explicar uma coisa. Não existe empresa inerentemente de dividendo. Como assim, Luan? Eu aprendi que tem empresa de dividendo e empresa de crescimento. Pois é, mas não é bem assim. Na verdade, todas as empresas nascem para crescer. Todas elas querem crescer. Nenhuma empresa nasce para ficar pequenininha. Então, toda empresa nasce com um propósito de crescimento. Então, é um estágio de qualquer empresa. O estágio semente, pequenininha, e aí ela cresce, se torna uma árvore, uma gigante, fica madura e a partir daí começa a dar frutos para os seus sócios, tornando-se de dividendo. Então, entenda, essa é uma classificação que a gente adota apenas para fins didáticos, porque na verdade, empresa é empresa. E aí ela vai ser de dividendo ou não a depender do seu estágio, ok? Então, o melhor a se falar é empresa pequena ou média e empresa já em estágio maduro, que aí pode pagar mais dividendos. Mas não só isso. Mesmo uma empresa já madura, nem sempre ela será de dividendos, porque talvez ainda haja espaço para crescimento. Ou então, a depender do momento da nossa economia, a empresa, mesmo sendo uma boa pagadora de dividendos, prefira não fazer isso. Eu vou te dar aqui exemplos, porque nada melhor do que exemplo para reforçar o seu aprendizado. A gente só consegue aprender os conceitos quando a gente consegue conectar a abstração à realidade, tornando factível. Por isso o exemplo é essencial. E eu vou começar aqui com as ações da WEG. E detalhe, a WEG já é uma empresa grande, então eu clico aqui em empresa no Investidor 10, eu consigo verificar o valor de mercado da WEG. E a WEG hoje vale quase 200 bilhões de reais. Então não é empresa pequena, é uma empresa já madura. Olha só que interessante. Mas por que a WEG não é considerada uma empresa de dividendo? Por causa do dividend yield? Geralmente por conta disso, por conta de o dividend yield ser baixo. Mas não se apegue ao dividend yield. Aqui está o grande erro. O que mais importa para uma empresa ser de dividendo ou não é o tamanho do seu payout, o tamanho do seu payout ano após ano. É isso que define. E também a sua capacidade de crescimento. Então note que a WEG ostenta hoje um payout de 50%. Viu? Qual que é o payout hoje do Banco do Brasil? 40%. Logo, a WEG distribui mais dividendo do que o Banco do Brasil? Sim, em relação ao lucro líquido da WEG. Olha só que interessante. Então, por que a WEG é vista como uma empresa de crescimento? Porque ela cresce, apesar de todo esse payout, mais do que o Banco do Brasil e mais do que muitas empresas aqui no Brasil. Isso a gente olha pelo indicador CAGR ou CAGR. Olha o crescimento composto anual dos últimos 5 anos com WEG. Mais de 20% ao ano. Pô, Luan, não entendo. Por que então ela paga pouco dividendo? Ela não paga pouco dividendo. É que o dividend yield é uma relação entre dividendo pago e cotação. Acontece que a cotação da WEG é muito alta. Como assim, Luan? R$ 40? A Vale tem uma cotação maior. Não, esquece isso aqui. É o múltiplo que importa. O múltiplo da WEG, índice preço sobre lucro, é de quase 30. Esse é um múltiplo elevado de empresas de tecnologia do S&P 500. Indicador preço-valor patrimonial, 8,4, bastante coisa. Então é isso aqui que faz o dividend yield ser baixo. Mesmo que a WEG distribuísse 100% do lucro, esse dividend yield dificilmente ultrapassaria 4%. Então é basicamente isso. E aí que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, o grande segredo não é esse. O grande segredo é o tamanho do dividendo
de uma empresa de dividendo ou não vai depender do momento que a gente está na economia, especialmente o ciclo de juro. É o ciclo de juro que vai definir o tamanho do dividendo que a empresa vai te pagar. E por que isso é importante? Porque a depender do momento, a gente vai receber um dividendo menor e a depender do momento, o dividendo será maior da mesma empresa. Seja Banco do Brasil, seja VEG, não interessa. Vou te dar aqui o exemplo com VEG e outras. Olha só o que aconteceu com o payout da VEG historicamente. Eu vou clicar aqui no Investidor 10, em Payout, e vamos dar uma olhada aqui ao histórico. Tá vendo? O ano de 2017, o payout da VEG estava aqui em cima. E foi caindo até 2020. Depois, de novo, caiu aqui, mas especialmente nesse movimento aqui. Tá vendo? Essa queda toda. E você vai me perguntar, Luan, por que teve toda essa queda? Principalmente até 2019. Porque aí 2020, ano de pandemia, ano específico em que as empresas estão com medo. Por que teve essa queda aqui? O lucro da VEG caiu? Não. Vamos pegar aqui o lucro da VEG entre 17 a 19. Olha o lucro aqui. 1,14 bilhão, 1,34, 1,63. Não teve queda. Mesmo em 2020, 2,4. Não teve queda. Sendo assim, o que justificou essa queda do payout? É que naquele momento a gente vivia no Brasil um cenário ou um ciclo de queda do juro brasileiro. Olha só a taxa Selic aqui, caindo, saindo de um topo lá à época de 14,25, hoje já está em 14,75, para 2%, mas em 2019, 6,5%. Então você percebe o seguinte, peraí, significa que quando o juro da economia está caindo bastante e com consistência em alguns anos, isso quer dizer que a empresa segura mais dividendo? Sim, da mesma forma, a tendência é que a empresa destrave mais dividendos quando o juro dá essa alta forte que a gente está vendo hoje. Isso vai me perguntar, por que isso acontece, Luan? Por que o tamanho do dividendo que a empresa paga ao acionista depende desse ciclo de juro? O que acontece é o seguinte, quando o juro está baixo ou em queda, você tem um financiamento mais barato, uma concessão de financiamento mais barato para as empresas, fazendo com que as empresas maiores peguem crédito mais barato, porque o juro está mais baixo, e com esse crédito compre outros negócios ou expanda as próprias operações no Brasil ou no exterior. A VEG vai expandindo para o exterior. Então olha só que interessante, cenário de juro baixo acarreta menores dividendos porque a empresa vai pegar não só dívida, aqui eu estou falando de dívida, mas também o seu capital próprio, o capital gerado das suas operações, o lucro acumulado, vai pegar esse dinheiro e expandir as próprias operações. Então, o juro mais baixo favorece o crescimento e o uso do capital próprio para o crescimento, de tal modo que eu tenho que aumentar o meu índice de retenção de lucro. Meu payout, então, cai. Nossa, Luan, então isso é ruim? Não, claro que não. Sabe por quê? Porque se a empresa tem um alto ROI, um alto retorno sobre o patrimônio líquido, ela vai aumentar a sua lucratividade, vai aumentar o seu lucro, especialmente, quando o índice de retenção pode ser maior, porque o ROI é muito alto. Deixa eu te mostrar aqui na prática. Ainda com VEG, mas já vou mostrar com outras empresas. VEG ostenta já há muito tempo um ROI altíssimo. E veja que esse ROI aumentou ainda mais. Mas vamos pegar aqui a média da empresa, de 27%, ok? 27%. Beleza. Sabe como que eu calculo o crescimento potencial do lucro de uma empresa? Eu vou colocar o G aqui de Growth. E aí, como é que funciona isso? O crescimento vai ser 1 menos payout. Por quê? 1 menos o payout significa a retenção do lucro, o índice de retenção, que multiplica o ROI. Pronto. É isso aqui. E aí como é que funciona então? Se eu tenho 1 menos, vamos colocar um payout aqui de VEG a 40%, né? Naqueles momentos ali de queda do payout. Na verdade, vou colocar 0,4, né? Sempre transformando aqui para a forma decimal. E vou multiplicar pelo ROI de 27%, ou 0,27. Isso significa que o lucro da VEG vai crescer pelo menos 16% ao ano, com capital próprio, não estou considerando dívida aqui. Agora, vamos lá, se esse payout cai ainda mais para 25%, qual vai ser o crescimento? 20%. Então veja que quanto mais a empresa consegue reter lucro com um ROI alto, mais ela cresce esse lucro. Se o ROI aumentar para 30%, vamos colocar aqui, o crescimento vai ser de 23%. Então veja que, quando o juro está caindo, é bem provável que você receba menos dividendos, porque a empresa tem mais oportunidade de fazer o lucro líquido crescer com novos investimentos do capital próprio e ainda da dívida que está barata. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Itaúsa, que até virou meme. Ah, Itaúsa agora pagando pouquinho,
mas antes era uma vaca leiteira. Agora voltou a destravar dividendo. Por que ela voltou a destravar? Porque a Selic está em 14,75. O CEO da Itaúsa já declarou que não está visando comprar outros negócios porque não vê oportunidade de alocação do capital assim. Prefere deixar o dinheiro ali como? Ou no caixa, mas melhor, porque no caixa gera mais tributação. É melhor ir para o acionista como dividendo. Dividendo esse que no Brasil é isento de imposto de renda. Então é melhor que esse dividendo vá para o acionista, porque não tem oportunidade de alocação agora. E aí, no histórico de payout da Itaúsa, olha essa despencada bonita entre os anos de 2018 até 2020. Essa despencada bonita decorre do fato de que, com uma Selic mais baixa, é melhor para a Itaúsa fazer compras e qualquer outra empresa. Da mesma forma, você vai ver o Itaú, e assim funciona. Agora, eu preciso ressalvar o seguinte: é evidente que somente empresas com saúde financeira muito boa que vão te pagar altos dividendos quando a taxa Selic está alta. Claro, porque empresa que está com a saúde financeira comprometida não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque ela tem uma dívida muito alta. Então ela precisa gastar o dinheiro que ela gera com pagamento de juros. E aí não sobra para o acionista. Agora, empresa com saúde financeira como a Itaúsa, como a VEG, Grendene, etc., consegue pagar altos dividendos nesse momento, que é momento de crise para a economia. Mas é melhor o dinheiro voltar para o acionista. Seguradoras, então, nem se fala. Resultado financeiro nas alturas. Melhor que o dividendo seja alto. E é assim que funciona. O Brasil é um país marcado por juro alto. Então, o ideal é buscar empresas com baixa dívida, porque aí elas conseguem gerar essa remuneração acionista em momento de juro alto. E em momento de juro mais baixo, o ideal é que a empresa pague menos dividendos, que assim você vai ver um retorno potencial superior por conta do crescimento do lucro líquido. É evidente que, além das ressalvas relacionadas a empresas com saúde financeira comprometida pela dívida, a gente tem outros casos. Você tem o caso da Fleury. No caso da Fleury, ela é uma empresa que tem dívida, então você vai notar que ela tem dívida, então ela vai crescer de forma inorgânica através de aquisições de outras empresas via dívida. Então, nesse caso, ela não vai conseguir crescer agressivamente o payout dela, porque ela está crescendo via dívida. E não é a melhor ideia fazer isso quando a gente tem uma dívida crescendo com a taxa de juros. Então, um caso específico em que, mesmo com juro alto, a empresa não consegue pagar altos dividendos porque ela está com uma dívida mais alta, uma dívida que serve para crescimento inorgânico, ou seja, adquirir outros negócios. No geral, nesses momentos de juros mais altos, as empresas buscam ou distribuir altos dividendos ou comprar novos negócios desde que estejam super depreciados, mas na verdade preferem o quê? Como a gente viu no caso da Itaúsa, preferem, além da alta distribuição de dividendos, no máximo tentar crescer de forma orgânica, expandindo a própria atividade. Mas isso é muito raro. Então, se você quer saber aonde você está, entenda o seguinte: a empresa que eu invisto há algum tempo está pagando altos dividendos, então o juro está muito alto, senão ela estaria fazendo mais investimento, mesmo sendo uma empresa com a saúde financeira boa. Ainda o que nós vemos é alta recompra de ação. Isso também acontece em momento de juro alto. Desde 2024, a recompra vem crescendo muito, batendo recorde. Você vai ver que o número de recompra ultrapassou 2005, 20 anos já. Então, recorde aí. E ainda você tem o caso específico de empresas de commodities, que, mesmo com um juro mais baixo, pagam altos dividendos. Mas, Wellon, não entendo por que isso acontece com essas empresas. É que quando o juro está mais baixo, os estados, os bancos centrais, estão injetando liquidez na economia. Então, está injetando dinheiro, crédito mais barato, tudo mais. E essa injeção de liquidez gera alta nas commodities, porque aumenta a demanda nas commodities, que são utilizadas para o crescimento como um todo. Então você vai perceber que empresas de commodities são beneficiadas pelo juro mais baixo, até no sentido de entregar mais dividendos, porque essas empresas aqui são empresas que não têm tanta oportunidade de crescimento. São empresas que mais reinvestem o capital no próprio negócio para manutenção e um pouco de crescimento. Já são empresas mais maduras, empresas que não têm tanta oportunidade de crescimento. Então, vale, por exemplo, o que aconteceu quando a gente teve aí um mini boom de commodities do coronavírus, com injeção de liquidez para todos os lados. Você teve em 2021 um dividendo incrível de 14,65, que só foi declinando conforme a gente foi tendo o quê? Alta da taxa Selic e da alta dos juros no mundo todo. Então, com exceção das empresas de commodities, que se beneficiam muito desse cenário e aí conseguem pagar altos dividendos em caso de juro mais baixo, você vai notar que as empresas no geral
com baixa dívida ou zero dívida e até caixa líquido, em momento de juro alto, elas irão pagar altos dividendos. Em momento de juro mais baixo, elas vão pagar menores dividendos. E por que você precisa estar ciente disso? Para não achar que a empresa deixou de ser dividendo, deixou de ser uma empresa vaca leiteira, só porque ela reduziu o dividendo em um momento em que é melhor ela ter um índice de retenção maior, um payout menor, quando a gente está vendo um ciclo de queda do juro. Por isso, o foco mesmo seu tem que estar onde? Na qualidade da empresa, tem que estar na sua capacidade de entregar retorno, olhar para o ROI, para o ROIC, para como a empresa vem alocando o seu capital, para como ela vem trabalhando o payout e o tamanho da dívida. Esqueça dividend yield. Isso não é o mais importante. Claro que hoje, em momento de juro alto, você está buscando alto dividend yield, porque não se justifica a empresa ter baixo dividend yield quando ela tem muito caixa. Aí sim, mas em outros momentos não. Então, esse olhar crítico você precisa ter. E aposto que eventualmente você aprendeu errado. Dificilmente alguém te contou isso aqui. Porque isso aqui depende do quê? Depende de aprofundamento, depende de um olhar clínico, experiência no mercado financeiro. E tudo isso eu te entrego na comunidade de formação Mirai Investing, onde você vai ter acesso, além dos meus conteúdos quase que diários e a minha planilha de preço teto, você vai ter acesso ao Formação Mirai Investing, que é o meu treinamento completo de finanças e investimento, te tornando um investidor independente. Conheça todos os benefícios da comunidade FMI no link que está na descrição. E mais um detalhe, a gente falou aqui de dividendo, o dividendo é isento de imposto, mas o fato dele ser isento de imposto não te isenta de declarar o dividendo recebido, dividendo e JCP. E claro, a posição acionária que você possui. O prazo da declaração do imposto de renda já acabou em maio, só que você pode retificar, na verdade você deve, para evitar problemas com a Receita Federal. Problemas como bloqueio do seu CPF e especialmente multa. Você não quer isso. Então você deve retificar isso o quanto antes. E mesmo que haja uma trabalheira para fazer isso, eu tenho uma solução para você que vai resolver rapidamente tudo isso, que é o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3 e ela traz aqui a informação da retificação. Com esse aplicativo, você vai pegar o seu celular, vai importar um arquivo e vai fazer a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. Muito rápido e com a segurança da indicação da B3. Além de tudo, você tem a ferramenta de IR mensal que calcula de forma automática o imposto a pagar, se tiver imposto a pagar, abrangendo ações, mercado a termo, opções, fundos imobiliários e tudo mais. Opções e outros ativos não entram no REVAR do governo. Então o Grana resolve isso para você. Então baixe o Grana, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, mas para acessar todo esse ferramental, cálculo automático do imposto e a declaração automática do imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos e o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Link aqui embaixo. Agora, últimos comentários no YouTube. Em 1994, a ação do Banco do Brasil valia 22 centavos. Hoje vale R$ 22, ou seja, quase 10.000%. Ou seja, sem pânico, pois no longo prazo ela se valoriza, fora os dividendos. De fato, é claro que não há nenhuma garantia de que vai ter toda essa valorização. E outro detalhe, você falou aí dos 22 centavos e hoje está 22, 21 e alguma coisa, só que teve desdobramento, então na verdade o retorno foi ainda maior. A gente não sabe o que vai acontecer, mas vamos lembrar do efeito Linde, que diz o seguinte: quanto mais tempo algo inorgânico, não vivo, sobrevive, maior a expectativa de sobrevida. O Banco do Brasil é um organismo não vivo, claro, a gente está falando de uma empresa, uma entidade, que já existe há mais de 200 anos, então a expectativa de sobrevida é maior e financia um setor muito importante para o país, que é o agronegócio. Então, é óbvio que se você pegar no preço mais adequado, essa expectativa de retorno a longo prazo é muito boa. E os dividendos de Banco do Brasil vêm crescendo já há bastante tempo. Algo que poucos ou ninguém fala, mas foi amadorismo por parte da gestão do Banco do Brasil o fato de retirar o guidance, porque não veio já revisado se a divulgação foi adiada. De fato, poderiam ter revisado, mas é provável que eles tenham sido pegos de surpresa e isso, de fato, foi uma falha. Tá? Mas não é uma mera falha que vai retirar completamente o mérito da rentabilidade do banco nesses últimos anos. Mas entendo a sua insatisfação e tá certo, a gente tem que cobrar mesmo. Os dividendos citados são anuais ou trimestrais? Eu citei dividendo anual, então
O que a gente pode esperar em Banco do Brasil é 1,95 por ação, numa perspectiva mais conservadora, exceto se o payout cair, o que até então não foi revelado. E aí é isso, por ano, tá? Vou dar outra lapada de compra em 19. 19 é um bom preço, bom preço. Hoje já está um bom preço. Deixei a planilha de preço teto lá para os membros, mas é claro que a 19 fica bem melhor. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo onde eu analisei e calculei o preço justo da Sanepar, que deu uma bela subida aí nesses últimos 2 meses. Corre lá.